Então, boa tarde a todos, todas e todos. Então, hoje vamos ter mais uma palestra oferecida no contexto da disciplina de debate contemporâneo de formação de professores, que é oferecida pelo Complexo de Formação de Professores e da UFRJ e pela Cátedra Anísio Teixeira de Formação de Professores. E hoje nós temos o prazer, fazendo excepcionalmente na modalidade remota, nós temos o prazer e a honra de receber nosso colega e amigo, professor Luiz Augusto Rezende, que é graduado em cinema, mestre e doutor em educação, em comunicação, e é professor associado do Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde e atualmente é diretor também desse instituto. E a palestra está dentro do tema Formação Docente e Cultura Digital e tem como título Formação Docente para a Integração do Audiovisual em Aula. Então é isso. Luiz, acho que eu apresentei certinho, a menos do pequeno deslize. E então passo a palavra para o Luiz, então ele vai fazer uma fala inicial de cerca de 40 minutos e em seguida a gente abre para o debate. Então vai lá, Luiz, a palavra é sua. Tá ótimo, Vitor. Queria primeiro agradecer imensamente esse convite, essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que tem me interessado e fascinado muito nos últimos anos, que é a formação de professores, especialmente nesse âmbito do Complexo de Formação de Professores da UFRJ, um projeto fundamental na nossa universidade, e também dessa disciplina que focaliza, que dá atenção exatamente a essas questões contemporâneas da formação de professores, e também uma satisfação estar aqui também como um docente do NUTES, que é um instituto da UFRJ que valoriza muito a formação de professores e é parceiro também no Complexo de Formação de Professores, principalmente pela atuação da professora Rita Villanova, que é a nossa coordenadora de pós-graduação. Então, uma satisfação imensa, uma honra também e, enfim, entendo como uma grande oportunidade de trazer algumas questões aqui, como a gente está trabalhando a questão da formação docente. O que eu vou apresentar hoje são os primeiros resultados de um projeto que eu estou desenvolvendo há uns 2 anos, a pandemia aí meio que atrapalhou um pouco o andamento do projeto, então a gente está um pouco atrasado, mas um projeto que associa a pesquisa sobre formação de professores num tema bastante específico, que é a formação para a integração do audiovisual, em aula, principalmente, com uma proposta de formação na forma de um curso de extensão. Então, eu vou falar um pouco da problematização do projeto, dos pontos que a gente partiu, eu vou falar da proposta do curso, como ela está articulada com as pesquisas que a gente tem feito já há mais tempo sobre os conceitos de endereçamento e reendereçamento, e no finalzinho vou trazer algumas análises, alguns dados iniciais, preliminares do projeto. Tá? Então, esse é o panorama geral. Eu temo que a gente tenha aqui um problema de endereçamento, justamente dessa apresentação, porque essa apresentação, eu mudei ela bem pouco. Ela foi feita para a Semana de Biologia do curso de Biologia da UFES, da Federal do Espírito Santo, mais ou menos há um mês. Eles me convidaram para fazer uma fala na Semana da Biologia, que é organizada pelos alunos e integra os cursos de licenciatura e bacharelado lá na UFES. Então, é uma apresentação feita pensando esse público, e aí eu acho que talvez a gente tenha algumas diferenças assim, em relação ao público de hoje, que já é um público que já está mais, imagino, familiarizado com as questões da formação, os debates
contemporâneos, etc. Né? Vitor, pode passar, por favor, o primeiro slide. Aqui, a minha apresentação, acho que o Vitor já contemplou de forma excelente a minha apresentação, né? Eu sou coordenador do Laboratório de Vídeo Educativo do NUTS, né, desde 2006, né? Como ele falou, eu sou formado em cinema, doutorado em comunicação, e também sou colaborador no programa de pós, justamente em cinema e audiovisual, na UF, além de ser docente do programa de pós em Educação de Ciências e Saúde do NUTS. Pode passar, por favor, Vitor? A questão inicial, então, né, a nossa problematização parte de algumas questões e desafios que diversos autores têm apontado a respeito dos saberes docentes, da formação docente, né? Eu coloco aqui questões, então não pretendo trazer respostas, né, mas também escutar um pouco vocês sobre essas questões, que são questões que já estão aí, né, que são de conhecimento amplo e que já estão sendo discutidas há algum tempo, né? Pode passar, por favor, Vitor? O nosso ponto de partida, então, como eu falei, né, é uma questão bastante específica dentro da formação docente como um todo, né, e o nosso ponto de partida é uma reflexão sobre os saberes docentes, especialmente uma pergunta sobre que saberes são importantes e necessários para o professor, para o exercício da docência como um todo, né? Esse é o contexto geral, mas especificamente para a inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino, né? na educação. Então, a gente pensa muito nessa ideia de que supõe, né, que há um conhecimento que fundamenta, orienta essa inserção, e especialmente a gente tem trabalhado com professores de ciências e nos referindo a questões da formação de professores de ciências, né, ainda que o curso, como vocês vão ver, não seja exclusivamente orientado, né, ou disponibilizado para professores de ciências, né. Então, eu coloquei aqui duas citações apenas para orientar e indicar de onde partem essas questões, né, que pressupostos são esses que a gente está tomando, né. Então, a primeira é do Tardif, em que o autor diz, né, o ofício de professor exige muito mais que apenas dominar o conteúdo específico, né, e aí a gente tem uma porta de entrada para pensar os conteúdos pedagógicos, né, e especialmente nesse caso aqui, os saberes específicos do campo disciplinar, que é o campo do cinema e do audiovisual, que é um campo disciplinar já bastante consolidado há muitas décadas, que tem um acúmulo de conhecimento bastante grande, né, e se coloca aí, né, entre os vários campos disciplinares de conhecimento que a gente acredita que sejam importantes, né. A segunda citação, né, ela diz o seguinte: a aquisição de alguns saberes profissionais só ocorre, de fato, durante o exercício da docência, e, portanto, não são ou são apenas incipientemente desenvolvidos pelo professor em sua formação inicial. Essa citação, ela aponta para uma questão que também já é debatida, que é a complementariedade entre a formação inicial e a formação continuada, e essa questão, para o nosso projeto, ela é especialmente importante, porque justamente o que as pesquisas anteriores de outros autores, os debates anteriores, especificamente sobre a formação para a CEDIC, né, aí a gente tem autores como Nação Preto, Belloni, Raquel Barreto, né, que vem discutindo questões que tangenciam, né, essa relação entre formação inicial e continuada, são questões importantes porque, em geral, a formação para a inserção de TICs, né, de TEDx, ela tem sido contemplada pela formação continuada, ou são saberes que os professores desenvolvem ao longo de sua experiência docente, né. Algumas pesquisas indicam que há também, né, algo da experiência como aluno do professor, né, que se espelha, por exemplo, em professores que ele considera modelo, na maneira como esses professores, por exemplo,
exibiam filmes, né, vídeos, documentários, né, como bons exemplos e maus exemplos, vamos dizer assim, né. Pode passar, por favor, Vitor? Então, a gente parte dessa questão inicial, que é uma questão que eu coloquei como uma interrogação, justamente porque nós não tomamos essa questão como um pressuposto, né? Essa ideia de que a formação do professor, no caso que eu estou falando aqui de ciências, é insuficiente, deficitária, quanto à sua capacidade de inserção e integração de tecnologias, né? Essa é uma questão que marca o projeto, né, e a nossa perspectiva de pesquisa, não porque a gente considera que ela, de fato, é um marco, né, mas porque ela está em discussão, né? Eu acho que esse é o problema, né? Essa deficiência da formação do professor, que tem sido apontada às vezes, né? Como é que ela se desloca em relação a questões que são revisitadas, né, o tempo todo, inclusive pelas diversas propostas de reforma curricular, de reformas que atingem a formação docente, né? Dessa questão, a gente desdobra esses dois campos que eu já me referi, né, que é o campo da formação inicial nas licenciaturas, especialmente em ciências, no que diz respeito especificamente ao conhecimento sobre integração de TEDx e audiovisual no ensino, né? Esse conhecimento, por sua vez, estaria, né, no âmbito das disciplinas pedagógicas, né? E, por outro lado, como eu falei antes, há o papel atribuído, geralmente, à formação continuada, como o âmbito em que essa suposta formação anterior, deficitária e insuficiente, vai ser suprida por políticas públicas, né? Por uma série de políticas públicas que têm sido feitas ao longo das últimas décadas. Eu lembro aqui, como exemplos, né, a TV Escola, que é talvez a mais longeva e a que teve muitos desdobramentos, né, e também o PROINF, que ampliava, né, um pouco a visão da TV Escola, de ser para além da TV, mas pensar também a tecnologia da informação, a tecnologia informática, né, e incluindo outras tecnologias não digitais anteriores, como material impresso, rádio, né, vocês devem se lembrar do curso Mídias na Educação, que teve uma existência por alguns anos e que justamente tinha esse papel de prover formação continuada para professores no âmbito dessas tecnologias, né? Pode passar, por favor, Vitor? Bem, então, algumas questões, né, que eu pontuo aqui em relação à formação inicial, né, a formação das licenciaturas, dizem respeito primeiro ponto, né, essa desarticulação e fragmentação entre as disciplinas de conteúdo da ciência de referência, né, aqui física, química, biologia, mas eu acho que a gente pode levar para matemática, para outros campos. Eu não faço referência diretamente a essas outras disciplinas, porque as minhas referências não são dessa área, né? E as disciplinas pedagógicas. Então, a gente tem autores que têm criticado essa fragmentação pela separação, por exemplo, nessa ideia do modelo 3+1, né, que já está sendo questionada, revista, que já é alvo de reformas há algum tempo, mas que, de uma forma geral, permanece, né? E essa ideia também do bacharelismo, né, como uma ideia de que não é necessário que a própria formação faça a integração entre as disciplinas, né, de um campo ou de outro, né? Então, elas são apresentadas como disciplinas distantes e separadas, né, que não conversam, em geral, ou que essa conversa vai acontecer no estágio supervisionado ou na própria prática, no início da prática do professor, né? Então, uma citação aqui desse autor: os cursos de formação de professores continuam a acontecer dentro de atividades curriculares que pouco nos preparam para o desempenho de sua profissão em sala de aula. Essa citação tem uma relação com essa crítica da deficiência da formação, né? Mas ela também aponta para a necessidade de um olhar crítico sobre a formação e pensar desdobramentos, né, novos desdobramentos para essa formação que sejam
que acompanhem dinâmicas contemporâneas. Por outro lado, outras duas questões dizem respeito especificamente ao currículo, né? Então, cada vez mais há saberes importantes para a prática docente, e aí como é que a gente insere mais um saber como esses, né, que é o saber para a integração de tecnologias, e, por outro lado, também o fato de que o currículo e cada vez mais, permanentemente, cada vez mais um campo disputado por essas várias disciplinas, né? Um campo em que disciplinas que têm mais prestígio vão ocupar espaços maiores, né? Então, a pergunta há espaço para acrescentar novas disciplinas, especialmente uma disciplina específica sobre audiovisual, por exemplo, né? Não tem uma resposta para essa pergunta. É mais do ponto de vista mesmo de problematizar a questão, né? E por outro lado, como esse acréscimo de uma nova disciplina, né, vai evitar cair novamente numa estrutura fragmentada ou numa ideia de bacharelismo, né, como se você acrescentasse a formação do professor mais um conhecimento que ele tem ou seja, uma área de conhecimento sobre a qual ele tem um conhecimento bacharelesco e não voltado para a sua profissão, para a sua prática, né? Pode passar, por favor, Vitor. A segunda questão, né, como eu falei da formação continuada, tendo geralmente esse papel, né, tem sido vista e criticada, né, pelos autores que eu já citei até, né, como tendo esse papel de instrumentalização do professor, ou atualização, né, geralmente provendo metodologias e modelos prontos, né, de aplicação da tecnologia, né, e valorizando pouco uma formação para a autonomia do professor, né, ou seja, ver o professor como alguém que se forma para desenvolver as suas próprias práticas nos contextos do seu trabalho, né, das escolas, das regiões em que atuam, nesse sentido do professor ser autônomo na produção do seu material didático, por exemplo, ainda que não seja só isso, né? Uma das justificativas para esse papel da formação continuada é a necessidade de atualização constante, como eu citei antes, né, a respeito, por exemplo, do curso Mídias na Educação. Ele tinha, em grande medida, esse objetivo de atualização do professor face às tecnologias, ainda que não fosse só isso, né, não estou aqui desqualificando esse programa de formação, né. E, por último, né, o fato de que a formação continuada tem sido vista por muitos autores como uma formação que, de fato, né, não estimula essa prática autônoma, né, assim, da formação, dos cursos de formação continuada, decorre pouca aplicação direta ou, de fato, mudanças significativas nessa prática, em que a tecnologia está mais integrada e não aparece como uma novidade, como algo espetacular, mas que é algo disponível ao professor entre tantos recursos que ele tem e pode lançar mão, né? Eu cito aqui um trabalho já antigo da Maria Luísa Belloni, justamente sobre o TV Escola, em que ela aponta diversos questionamentos justamente sobre como as políticas que vão no sentido, né, dessa instrumentalização do professor, como elas acabam falhando um pouco nos seus objetivos quanto ao que diz respeito ao que eu estou chamando aqui de autonomia e de integração de tecnologia, né? Pode passar, por favor, Guido? Bem, e mais uma questão que eu acho que se soma a essas todas, justamente é a questão da identidade docente, né? E aí eu trago mais alguns pontos de reflexão para vocês, né? Como saberes sobre inserção de TEDIC e audiovisual no ensino podem fazer parte dessa identidade do professor. Lembrando, assim, que, pelo menos para os professores de ciências, a identidade do professor está muito fortemente sedimentada sobre a identidade disciplinar, né? Sobre física, química, biologia, eu imagino que na matemática também, e eu imagino que nas outras disciplinas também,
há uma identidade muito próxima a essa identidade profissional, de um conhecimento específico, né? E como essa identidade, né, ela se relaciona com outros elementos, por exemplo, o conhecimento sobre cinema e audiovisual, né? Especialmente porque o professor, como eu aponto aqui, né, ele não é um cineasta, ele não se vê como um cineasta, em geral, né? Nem um crítico de cinema. Ele não precisa ter uma formação específica tão aprofundada sobre isso, e ele não costuma ter e nem deseja ter essa formação, né? Então, como esse conhecimento se relaciona com uma identidade que já se forma em outro âmbito, né? E como esse conhecimento ele é trazido como um elemento que forma essa identidade e não vamos dizer assim dispar, né? Ou é incongruente com essa identidade, né? Um ponto que também vem de algumas pesquisas anteriores, né, que os saberes dos professores sobre cinema, né, especificamente, geralmente vem da experiência pessoal, né? Eu falava antes sobre a experiência como aluno, que todos nós que nos formamos professores temos antes de nos formar professores, né? E como elegemos alguns professores como modelo que orientam a nossa prática, mas também, né, de gostos, hobbies, né, experiências específicas que esse professor formado ou em formação tem por sua própria escolha, né, mas também em relação ao trabalho, né, à instituição em que ele trabalha, na escola ou universidade, e em algumas vezes, em menor medida, por alguma coisa muito específica da sua formação inicial, alguma oportunidade ou traço específico dessa formação inicial, e, como eu falei, também como resultado, algumas vezes, da participação em cursos de formação continuada, né? Em geral, esse saber é um saber que está no âmbito da informalidade e poderia ser classificado naqueles saberes do Tardif, né, como um saber da experiência, né, mais do que um saber disciplinar, ou mesmo curricular, né. Pode seguir, por favor, Vitor. Bem, então, esse é o conjunto de questões que a gente partiu, né, e a intenção era pesquisar sobre os saberes docentes, né, investigar sobre essa questão, mas de uma maneira dinâmica, né, ou seja, em um âmbito que a gente pudesse olhar também para a prática do professor e para esse saber docente que o professor já traz em ação, né, em atividade. E a estratégia pensada para o cenário dessa pesquisa foi um curso de extensão, um curso de formação continuada, como uma estratégia entre outras possíveis, né? Eu acho que a gente poderia pensar estratégias que vão nesse sentido, de pensar e investigar sobre o saber docente específico para a inserção de tecnologia, né, em outras circunstâncias do processo formativo, em outros cenários, né, como disciplina formal, eletiva obrigatória, atividades integradas ao estágio supervisionado, e até mesmo também na formação dos formadores, né, dos professores das licenciaturas, né, já que a gente sabe, né, por diversas pesquisas anteriores, que, como eu já falei duas vezes, o professor tem esse papel, né, de modelo, né, então o professor que usa o vídeo de uma maneira que o estudante percebe como integrada e válida, né, e não como um tapa-buraco da aula, né, geralmente tem essa sua prática valorizada, né. Por outro lado, como terceiro ponto aqui dessa estratégia e da opção pelo curso, não nos interessava muito trabalhar no sentido de oferecer materiais, roteiros ou guias de uso ou de exibição de filmes, né, para os professores, né. Isso é uma prática comum, eu também não estou, de forma alguma, desqualificando essa prática, mas, por questões relativas ao referencial teórico que a gente usa, especificamente do campo do cinema, do audiovisual, né, que é a relação entre endereçamento e reendereçamento, que eu vou explicar daqui a pouco, nos interessava muito mais pensar, do ponto de vista da promoção da autonomia do professor, pensar não em trabalhar com
modelos, né, ou objetos didáticos, ou materiais didáticos, ou sequências didáticas que nós, especialistas, né, supostamente especialistas, oferecemos ao professor para que ele aplique, né? Então, esse modelo me parece ainda muito vinculado a uma ideia de racionalidade prática, né? E isso se afasta um pouco da perspectiva que a gente queria desenvolver, né? Pode passar, por favor? Bem, então eu vou falar um pouco aqui do curso, como ele está estruturado. O curso se chama Formação Docente e Audiovisual no Ensino, faltou ali um ezinho, né? Ele está no seu segundo ano, a gente fez um piloto em 2020, então é um curso a cada semestre, a gente estaria se eu não me engano, na quarta edição. Pode passar, por favor, Vitor? Volta, isso. Então, o curso, ele é um curso de extensão e formação continuada sobre audiovisual no ensino, que busca essa integração de saberes. A integração de saberes, eu me refiro especialmente aos saberes com que nós preenchemos o curso, né, como o curso está organizado, estruturado, mas também os saberes que os cursistas, né, os professores trazem, né. O público são professores que já utilizam ou gostariam de utilizar vídeos e filmes em suas aulas, então são tanto professores em diversos tempos, né, de formação, e também professores em formação, licenciados. Ele é oferecido remotamente, num total de 20 horas de atividades síncronas e assíncronas, e o conteúdo, sinteticamente, se estrutura nesses 5 tópicos, né, que são os conceitos básicos de linguagem cinematográfica, abordados de uma maneira prática, a partir da visualização de filmes, análise fílmica, né, no sentido do entendimento e da análise sobre a construção da narrativa e de sentido nos filmes. Um terceiro tema seriam os aspectos técnicos da produção e edição digitais do audiovisual. E os 2 últimos temas, que são os temas que articulam o curso como um todo, são justamente, como eu dizia, esses conceitos de endereçamento e reendereçamento. No caso do endereçamento, a ênfase se dá justamente na identificação do endereçamento nos filmes, né? Pode passar, por favor? Aqui, novamente, então, a gente busca considerar os saberes docentes nessa formação, né, que os professores tragam os saberes nas atividades do curso, né, como eu falei, estimular essa autonomia docente, né, no sentido de uma formação que é orientada para uma prática mais criativa, né, e que pensa e considera as especificidades das condições de trabalho docente, né, como eu disse, não oferecer soluções prontas, né, não ver o professor como alguém que executa, mas é alguém que também que concebe, que cria e que é estimulado a trabalhar nesse âmbito também da concepção, da análise, né, da articulação de materiais, no planejamento, na integração do audiovisual, né, de filmes, na sua prática, no seu planejamento. E o terceiro ponto, buscar contribuir objetivamente para a atividade profissional, né, de forma que essas contribuições possam perdurar na carreira docente, né, que ele se sinta estimulado a fazer essa integração, né, a ver menos obstáculos nessa integração, e de forma que isso promova, né, num horizonte mais distante, vamos dizer assim, né, mas num horizonte factível, né, melhorias no desenvolvimento profissional desses professores. Pode seguir, por favor? Bem, por que, então, usar essa estratégia, né, trabalhar com essa estratégia dos conceitos, da articulação entre os conceitos de endereçamento e reendereçamento? Eu vou explicar os conceitos rapidamente depois, mas vou primeiro mostrar aqui por que a gente adotou essa perspectiva. Esses 2 conceitos a gente tem estudado, independentemente da questão da formação docente,
há mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, em projetos de pesquisa relacionados à recepção audiovisual no ensino e também a observação da prática docente com filmes e vídeos, né? Essa observação, sobretudo, ela nos ajudou, né, nos apoiou a apostar que a prática docente ela está muito vinculada a essa percepção sobre quem é o público, né, quem é o aluno, né, quem é o estudante, para quem eu exibo filmes, né? E isso vai ao encontro justamente de toda uma área da teoria do cinema, né, de pesquisa, que pensa como os filmes são construídos em torno de um público específico, né? Então, a gente viu essa relação não só nos filmes, né, como a teoria do cinema já mostra, mas a gente viu essa relação também fortemente marcada em sala de aula, né, quando professores usavam filmes e exibiam, né, filmes e vídeos, né. Então, o endereçamento e reendereçamento são um referencial teórico, né, para pesquisar essa prática docente e, portanto, a nossa aposta é que eles podem ser também um referencial estratégico, né, na medida em que integra conhecimentos diversos do professor com um conhecimento específico sobre cinema e audiovisual. No final, quando eu falar dos resultados preliminares, a gente vai dar para entender um pouco melhor como essa integração se dá e por que os primeiros resultados foram positivos em relação a esse ponto. Então, a proposta do curso, ela resulta de aportes desse referencial, né, de resultados anteriores de pesquisa, e também na necessidade de considerar esse saber da experiência do professor como elemento fundamental na formação, né? E esse saber da experiência dos professores, ele já entra na proposta do curso justamente pela ênfase que a gente dá à ideia de reendereçamento, que eu vou explicar também daqui a pouco. Então, essa articulação reendereçamento é uma estratégia de formação para integrar, né, conhecimentos específicos da área de cinema com questões práticas da prática do professor e também com os conhecimentos da formação inicial dele, de outras formações continuadas, de conhecimentos que são relativos à própria identidade do professor e aos saberes curriculares e disciplinares que ele traz também, que estão integrados, né, na sua prática, né? Pode passar, por favor? Bem, que questões práticas, né, são essas? Eu não vou ler todas essas que estão aí, posso depois disponibilizar a apresentação para vocês, mas essas questões práticas, elas surgem, né, elas são produzidas a partir desses projetos anteriores de pesquisa, né, e que vão desde questões bastante simples, que no final não são tão simples assim, né, que é como escolher o filme, como trabalhar com o filme, se eu adapto esse filme, se eu preciso criar um contexto específico para esse filme ser exibido e ser entendido como um material válido para a aula, né, para o ensino, e não como um momento de distração, de fuga, de preenchimento de um horário vazio, né, porque essas compreensões ainda são bastante comuns, né, e persistentes nas escolas, né, o professor que usa vídeo é aquele professor que não dá aula, né, que o vídeo é uma forma de burlar a aula, né, como estimular os alunos, né, a se orientarem para uma atenção aos filmes, uma valorização dos filmes como material de conhecimento, né, como evidenciar esses aspectos que são, muitas vezes, que têm relação com o conteúdo curricular, com o conteúdo científico, e que os alunos não veriam em outros contextos, ou que não veriam sem a intervenção do professor, né? E por aí vai. Uma série de questões que a gente conheceu a partir dessas observações, né, de como os professores têm trabalhado com vídeo. Pode passar, por favor? Bem, então a gente chega aqui a esses dois conceitos. Eu vou passar bem rápido sobre esses conceitos, né? A gente poderia fazer uma apresentação só sobre isso,
mas não é o caso. E eu acho que também são conceitos que vocês já têm contato, já ouviram falar, né? Então não tem nenhuma novidade sobre isso. Pode passar, por favor? Laranja Mecânica, obrigar o estudante a ver o filme tipo Laranja Mecânica, estou brincando. Bem, o endereçamento, ele é uma prática social, né? Antes de ser algo que está relacionado ao cinema, especificamente, né? Ele é uma prática social muito disseminada nas nossas vidas cotidianas, né? Porque ele é um elemento de qualquer processo comunicativo, né? Tanto processos comunicativos interpessoais, né? Quanto processos de comunicação social, como o cinema né? O cinema e a televisão são, né? E o que é importante nessas práticas de endereçamento é que elas são bastante naturalizadas e elas contam com, no caso da comunicação interpessoal, né, com um conhecimento que a gente tem muito claro, muito direto sobre com quem nós estamos falando e o fato de que a nossa fala é direcionada a esse indivíduo, a esse grupo, sobre o qual nós temos determinado conhecimento e conseguimos implicá-lo na nossa fala, né? Essa dinâmica, ela pode ser, a gente pode transportá-la para a comunicação social, para o cinema, como algo que se dá também de forma diferente nos filmes, quando a gente vê filmes, né? Uma possível definição de endereçamento, que está colocada aí, né, como citação em itálico, diz o seguinte: endereçamento seria um conjunto de estratégias de comunicação que usamos para falar com alguém, né? Aí esse alguém vocês podem colocar entre aspas, de forma que né, ou esta pessoa perceba que o que se fala, lhe diz respeito, né? O ponto principal que a gente tem trabalhado na questão de endereçamento é esse ponto da implicação, né? O meu interlocutor tem que se sentir implicado na minha fala, ele tem que entender que a fala ou o filme dizem respeito a ele. Esse é o ponto principal. E como uma prática social, o endereçamento é uma prática linguística, né, e é uma prática semiótica, né? Ele envolve a nossa linguagem, né, verbal, né, mas também imagens, gestos, signos, né? Pode passar, por favor? E ele também se relaciona com questões identitárias que antecedem, né, que existem, que estão transcorrendo, que estão existindo antes que o processo comunicativo se dê, né? Então, esses interlocutores, eles estão, assim como o falante, né, e se a gente faz analogia para o cinema, né, e a televisão, os espectadores e os produtores estão imersos em práticas sociais que têm relações com identidades, né, estabelecidas socialmente, né, que são anteriores ao endereçamento e, portanto, são, de alguma maneira, constitutivas dele, né? Dois exemplos que eu gosto de trabalhar aqui, porque eu acho que ajudam a entender do que eu estou falando, sem cair muito numa abstração, são as definições de gênero e faixa etária. Aí podemos passar aqui para ver essas definições, como o endereçamento se aplica a elas, né? Não vou nem explicar muito aqui, né? Mas nós temos aí duas imagens das fachadas à esquerda de um salão de beleza, à direita uma barbearia, e o meu ponto aqui, né, é como a nossa cultura ela identifica automaticamente, ou se não automaticamente, um certo grau de naturalização, o que se destina, qual o estabelecimento se destina ao público feminino e qual se destina ao público masculino. Isso não quer dizer que um homem não possa entrar num salão de beleza ou uma mulher numa barbearia, mas o que eu estou querendo dizer é que semioticamente e linguisticamente, né, estão definidos aí pelas imagens, né, da própria próprio tipo, né, das letras, essa imagem da mulher com um cabelo bastante longo, né, colorido, e que contrasta com a fachada da barbearia, que é mais preto e branco, né, com tons mais sóbrios, acinzentados, né, e que tem imagens diferentemente representadas do endereçamento desses espaços, né. Então, aqui a gente tem um exemplo sobre essa
esse endereçamento que se refere a uma diferença de gênero e que, portanto, está dentro de uma dinâmica de inclusão e exclusão, né? Ao mesmo tempo que eu coloco, né, essas imagens na porta de um salão de beleza feminino, eu estou dizendo que as mulheres entrem e que os homens não é para eles, né? E o mesmo, o contrário, aliás, na barbearia, né? E o segundo ponto importante é que são diferenças amplamente naturalizadas na nossa sociedade, né? Não sei, talvez em outras sociedades se dê de forma diferente, mas são muito naturalizadas na nossa cultura e elas praticamente condicionam ou até determinam o nosso comportamento, a nossa produção de significado, né? Pode passar, por favor? Aqui um outro exemplo mais próximo do cinema, que diz respeito à faixa etária, né? Cartazes de filmes que são, pelo menos majoritariamente, endereçados a crianças, né? Como esses cartazes eles têm uma série de elementos similares, né? A coisa muito colorida, né? A representação de crianças ou de grupos de crianças nesse cartaz, ou também um outro elemento que é atrativo para crianças, que é a antropomorfização de animais, né, animais com características humanas, como no caso do Shrek terceiro, né, e a princesa e o sapo, né. Então, a gente tem essa ideia de que o endereçamento, né, no caso do cinema, ele vai muito além apenas da classificação indicativa dos filmes, né, de um filme se adequado para um público numa certa faixa etária. Ele também cria laços, né, com o seu público, dizendo a esse público, fazendo esse público entender linguística e semioticamente que aquele filme se dirige a ela, aquele filme é para ela, é para a criança, né? Um adulto vai entender, vendo esses filmes, que provavelmente não se dirige a ele, não se destine a ele, talvez não crie muito interesse em ver, mas provavelmente vai ter que levar o filho e a filha para assistir um filme como esse, e, na melhor das hipóteses, ele vai conseguir, né, até se divertir com um filme, já que, hoje em dia, esses filmes têm muitas camadas de compreensão e de endereçamento destinadas ao adulto e não à criança, né, o que a gente imagina que é feito para tornar a experiência do adulto assistindo um filme infantil mais divertida também para ele, né? Pode passar, por favor. Bem, e por que o endereçamento é uma questão educacional, né? Colocamos aqui, né, algumas questões, né, que giram em torno dessa ideia do que acontece quando o professor, né, a professora leva filmes, vídeos, programas, documentários para a aula, né? A nossa perspectiva é de entender muito que esse transporte, né, de algo que não é feito para a sala de aula, em geral, né, muitos dos filmes que são exibidos não são feitos especificamente para a sala de aula, ou são feitos, mesmo quando são vídeos educativos, para um contexto específico que o professor precisa adaptar, né, adequar a sua aula. Porque os alunos também são espectadores ativos, que têm expectativas sobre o que é ver um filme, né, e trazem suas histórias de espectador antes, né. Então, esses pontos aqui, não vou me deter muito nisso, né, mas eles apontam para o fato de que o aluno ele tem uma dimensão espectatorial que vamos dizer assim, tocada, trazida para a sala de aula, né, e de onde podem ocorrer, né, resistências em relação ao material exibido pelo professor, a proposta que ele tem em relação a um planejamento de ensino, né, um objetivo de ensino, se o aluno não entende que esse material está integrado à sua... não é um material pertinente à escola, à escolarização e aprendizagem, né? Então, é por esse motivo que o endereçamento se situa como uma questão relevante. Pode passar, por favor? E o que é, né, o reendereçamento? Sendo bastante sintético, né, o reendereçamento seria todo tipo de novo endereçamento produzido a partir
ou sobre as condições estabelecidas pelo endereçamento original de um filme, né? Isso tem a ver com o que eu acabei de falar, com o fato de que os filmes não são feitos, em geral, para exibir em escola, são feitos, ainda que para o mesmo público, para outros contextos, né, e exigem do professor essa atividade de mediação, né? Então, reendereçar seria adaptar o filme para esse outro público, esse outro contexto, estando atento para a dimensão, né, simultaneamente, né, inclusiva e excludente dos filmes, né? Um exemplo que eu gosto de, de, de lembrar sobre esse ponto, e que vocês viram lá naquele slide sobre o salão de beleza e a barbearia, justamente o exemplo da programação televisual infantil, né? Hoje em dia, essa programação, né, quem é pai e mãe vai saber claramente disso que eu estou falando, né? Ou quem tem criança em casa, né? Enfim, vai saber claramente que a programação televisual infantil, ela é muito segmentada, né? A gente tem desde de programas para criança de 0 a 2 anos, de 2 a 3, de 5 a 7, de 10 a 12, e aí já não, nem é mais criança, né? O que eu quero dizer é que essa programação, essa segmentação, ela pode criar, né, resultados potencialmente nessa dinâmica da inclusão e exclusão. Se eu pego, por exemplo, uma série, né, de TV de animação como Dora Aventureira ou Peixonauta, né, que são claramente produzidos, pensados para crianças que estão na faixa, vamos dizer, ali, entre os 3 e 7, né, no máximo, e eu resolvo exibir esse programa para crianças ou pré-adolescentes que estão na faixa superior, né, de 10 a 12, 13, não sei, é muito possível que eu tenha problemas, né, problemas justamente de uma rejeição, problemas de entendimento de que aquele programa não se dirige, aquele programa que é facilmente identificado como um programa para criancinha, né, para criança de 5 anos, não se dirige a mim, que tenho 10 anos, já 11 anos, né? Então, esse é o tipo de deslocamento, né, que o endereçamento, e de exclusão, eu estou usando essa palavra, talvez de uma maneira muito enfática, né, mas de exclusão que o endereçamento pode causar. E é sobre isso que o professor acaba tendo que ficar atento quando ele escolhe um filme, né? Por isso que, por exemplo, a escolha do filme não é, assim, uma tarefa tão simples. Ela tem uma complexidade grande que, às vezes, o professor se depara com ela na prática, né? Quando ele leva o filme e o filme não funcionou por algum motivo, né? Não teve a resposta que ele esperava. Então, o reendereçamento seria esse conjunto de ações que tem a ver com a percepção clara que o professor tem do endereçamento original do filme e do que ele produz para, nos casos em que isso for necessário, contornar esses problemas, né, ou dificuldades ou obstáculos que possam surgir justamente do reconhecimento do endereçamento pelo seu público, ou seja, seus estudantes. Pode passar, por favor? Bem, se não ficou claro, depois eu estou vendo que tem várias perguntas, pessoal. Eu vou responder no final, tá? Para não perder aqui a linha de raciocínio, mas a gente pode voltar a essas questões depois. Alguns resultados, então, iniciais do curso, em relação, talvez ainda não apareça claramente para vocês, nem para a gente está aparecendo ainda, a relação mais direta com essas questões do endereçamento, mas o nosso objetivo é justamente tentar retomar isso ao final do projeto, né? Pode passar, por favor? Já estou chegando no fim, tá? Então, rapidamente, o perfil dos docentes participantes, né? A maioria nunca fez um curso específico sobre o uso de vídeo, né? A maioria trabalha em escolas que têm boas condições para o uso de vídeo, né? Tem equipamento, tem alguma estrutura, né? É possível, ainda que eles relatem que é possível, não quer dizer que é fácil, né? Ou que é viável. Atuam na educação básica e superior, né?
é um público bem diverso, ensino público-privado, né, diversas disciplinas, não só disciplinas de ciências, né, ainda que nosso foco inicial fosse sobre isso. No final do curso, esse que é um ponto interessante, eles apresentam uma proposta de reendereçamento, né, de um filme em aula, no sentido daquilo que eu estava explicando antes, né. Essa proposta ela tem que ser relacionada a um tema curricular, né, a um objetivo de ensino específico ou à solução de um problema pedagógico, de um problema que pode ser um problema específico, né, da escola dele ou da turma dele, enfim, do cenário, né, do contexto de trabalho dele, né, mas que seja uma proposta que problematize os conceitos trabalhados no curso. Por isso que a descrição dessa proposta, ela é feita num formulário que o professor, né, que o cursista tem que responder uma série de questões a partir dos conceitos discutidos, mas contemplando o que ele quer fazer, o que ele pretende fazer com a proposta de uso do filme, né? Não precisa ser um filme só também, não precisa ser um filme completo, pode ser qualquer obra audiovisual. Então, entre as coisas que ele tem que responder estão identificar o endereçamento do filme que ele escolheu, descrever e justificar como o filme seria exibido, né, o que ele faz exatamente para quando exibe o filme, explicar como as adaptações ao endereçamento seriam orientadas, né, por informações que ele tem sobre a turma, né. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né, o endereçamento e o reendereçamento sempre são balizados pelo conhecimento que o professor tem da sua turma, e essa é uma das vantagens frente ao uso de roteiros ou guias prontos, né, porque quem elabora o roteiro ou guia de uso de filme não conhece a turma especificamente que o professor trabalha, não conhece a escola onde ele trabalha, né, então, tem aí um distanciamento nessa relação. E, por último, assim, entre outras coisas, construir um contexto de exibição que seja favorável aos objetivos que ele pensou para a aula, né? Aqui tem uma série de... É um questionário, até um formulário, aliás, até meio longo, ele tem umas 12 questões, né? Em que o professor descreve em máximo detalhe possível essa proposta de reendereçamento. Pode passar, por favor? Aqui eu trago o resultado de duas turmas, que são as duas turmas depois do piloto, né, que a gente fez, onde não houve pesquisa. Da primeira turma foram apresentadas 20 propostas de reendereçamento, 10 na área de ciências da natureza, 5 em linguagem, 5 em ciências humanas, vários temas, né, citologia, ecologia, ambiente, literatura, história do Brasil, esporte. Então, é um olhar bastante diversificado que esses professores trazem. Do total de 20, 17 optaram por que suas propostas fossem desenvolvidas para contornar algum problema de ensino. Então, não necessariamente era um problema curricular, né? Podia ser também, mas era, às vezes, propostas que tinham a ver com questões mais gerais da turma, da escola, etc. Pode passar, por favor? Na segunda turma, a gente teve um número menor de propostas, 12 propostas, com essa distribuição, né, 4 em ciências da natureza, 3 em linguagens, 5 em ciências humanas, também vários temas diferentes, né, até aprimoramento de Libras, discriminação racial, né, todos os professores apontaram, né, que suas propostas buscavam contornar também problemas de ensino, né, entre esses problemas, né, a falta de interconexão entre as disciplinas, né, eles veem o filme, o vídeo como um instrumento potente em relação a essa interconexão, a transdisciplinaridade, né, alfabetização científica, aí também problemas muito específicos, né, da ciência disciplinar, e barreiras linguísticas e sociais que afetam os alunos também, né. Pode passar, por favor? Já estou terminando. Então, aqui, alguns primeiros resultados, assim, que a gente entende que são importantes sobre o curso, né, e o projeto de pesquisa, né. De uma forma geral, os cursistas eles conseguiram refletir e assimilar, né, entender como esses fatores constitutivos da linguagem audiovisual
contribuem são relevantes, né, na sua percepção sobre a necessidade de considerar o endereçamento, né, de começar a identificar o endereçamento dos filmes como um fator importante na escolha, né, mas não só na escolha, mas na construção dessa proposta de inserção de filme, né, mas principalmente que essa proposta ela precisa ser construída, trabalhada, né, não é chegar e colocar o filme, deixar o filme passando, né, há toda uma série de questões que permeiam essa exibição e que devem ser ou podem ser alvo da consideração do professor, né? Então, é essa ideia de que o filme podem não estar prontos para exibição em aula, né? Isso é uma percepção que a gente teve dos professores, né, nas propostas que eles apresentaram, né, como algo, como uma contribuição muito muito sólida do curso, né? Outro ponto importante, e um dos que mais, assim, que eu mais valorizo do ponto de vista de resultados de pesquisa, é o fato de que a gente consegue ver que os diversos saberes do professor se mostraram integrados na construção da proposta. Então, assim, os saberes disciplinares, por exemplo, né, do professor de química, do professor de português, professor de biologia, né, apoiaram os conhecimentos com que eles entraram em contato no curso, né, sobre análise fílmica, né, sobre endereçamento, reendereçamento, principalmente porque são esses conhecimentos que ajudam o professor a identificar o conhecimento científico nos filmes e também as características do endereçamento do filme, se esse endereçamento é adequado ou não para o que ele quer fazer, né? Então, uma das coisas que mais, assim, eu acho que foi interessante dos resultados é a gente conseguir ver que a estratégia de ensinar sobre endereçamento e reendereçamento é uma oportunidade de que esses conhecimentos, da gente ver como esses conhecimentos, né, esses saberes diversos do professor estão trabalhando juntos, né, estão trabalhando de uma maneira específica, né, numa certa direção, né, a gente consegue visualizar isso melhor, ainda que a gente possa supor que isso está sempre sendo mobilizado pelo professor, né. Para terminar, o conceito de endereçamento, a capacidade de identificar, acho que foi o fator mais presente, né, nas propostas, né, mas ainda há uma dificuldade grande dos professores conseguirem mobilizar qual é o conhecimento sobre os seus alunos, né, vamos dizer, sobre o seu espectador, que o ajuda na construção da proposta. Esse é um ponto ainda difícil, né, de difícil integração, esse entendimento, né, de como isso como esse saber sobre o aluno, né, a turma, pode ser integrado. E, por fim, né, percebeu-se a dificuldade de integração de alguns conceitos do curso às propostas de endereçamento, né, alguns conceitos e aí eu acho que é uma falha do curso, não foram bem integrados ainda, e a gente está tentando contornar esse problema, principalmente conceitos que são da teoria do cinema, né, como modos de leitura, deslocamento do espectador, né, e mesmo essa ideia de que o endereçamento não tem só uma faceta inclusiva, ele tem também uma faceta exclusiva, que está numa dialética, numa dinâmica, né, com o seu lado que inclui, né, que se dirige especificamente a um público, né. Pode passar, por favor. Aqui já o último, quase o último slide, a gente está, né, os próximos passos, a gente está, nesse momento, oferecendo mais uma oferta da turma. Como eu falei, a gente está tentando aperfeiçoar e implementar o curso de uma maneira, a partir desses resultados iniciais, e a gente também quer acompanhar os professores nas propostas de implementação enfim, na implementação das propostas de reendereçamento, né, como uma maneira de observar também, de uma forma prática, na escola, né, durante a aula, como o professor faz esse endereçamento
na prática, né? Mais o quê? Essa turma tem uma primeira tentativa de unir alunos, né, licenciandos de uma universidade chilena, né, então eles estão fazendo o curso com a gente, né, em português. Vamos ver o que vai acontecer daí, mas é uma proposta muito interessante de ter um grupo culturalmente diferente, né, integrado à turma. E, por último, essas aulas estão gravadas, né, elas estão disponíveis no canal do YouTube do Laboratório de Vídeo Educativo. Pode passar, por favor, o slide, Vitor? Que tem um print aqui, né, se eu não me engano, esse aqui é o canal do laboratório. Então, as aulas estão lá gravadas, se alguém tiver curiosidade de ver um trecho, ver como é, né? Pode passar. Aqui são as referências principais, né? Eu posso, enfim, depois mandar para o Vitor os slides, e vocês vão ter acesso. Mais umzinho. Os agradecimentos, né? A gente conta com esses apoios da FAPESP, CNPq, PIBIC, Profaex, FRJ. Meu contato, as redes sociais aqui do Laboratório de Vídeo Educativo, no Instagram e o canal no YouTube. E é isso. Agradeço de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu. Passei muito do tempo. Imagina, tá ótimo, bem legal. Obrigado aí pelas reflexões, pelas contribuições, bem bacana. Eu estou com várias reflexões aqui também, né? Em particular, acho que no final, bom, anotei até algumas coisas a perguntar, mas acho que no final ficou bem evidente, né? Pensando bastante, eu assim, trabalho com formação de professores, né? Com saberes docentes. Então, esse aspecto do endereçamento, do reendereçamento, como algo que tem essa potência de agregar diversos saberes docentes, e eles em si integram esses saberes docentes, né, e colocam o uso de vídeo num outro lugar, né, na formação, né, que não é esse lugar de algo alegórico, assim, que não faz parte, né, que muitas vezes se vê, né, assim, algo assim, um apêndice que não faz parte dos processos de aprendizagem em si, né, como você mesmo falou mais no começo da sua fala. Mas, bem, a Débora já está com a mão levantada, tem várias perguntas da Tatiane, que ela está colocando aqui por escrito, né, que ela disse que está sem possibilidade de ligar o áudio. Então, vou fazer o seguinte, como a Tatiane colocou várias perguntas, eu vou ler a primeira delas. Beleza, Tatiane? Intercalando aqui, para ver se mais alguém... E depois eu vou passar a palavra para a Débora. Pode ser? Você quer fazer bloquinhos de perguntas, Luiz? Eu acho que pode ser, né? Um bloco, eu acho que é mais dinâmico. Certo. Então, a primeira da Tatiane, não sei se meus colegas todos de Macaé estão presentes. Ah, não, não é essa não. Essa é só a justificativa do negócio da chuva. É essa aqui. Será que não teríamos que inserir isso? Isso que eu estou entendendo, que era no começo da sua fala, né, a discussão sobre o audiovisual, né? Em outras disciplinas, como didática. Na minha visão, mais do que aprender a usar as mídias, apps, etc., temos que aprender a ensinar em novos locais fora da sala de aula, seja de forma física e presencial, ou em EAD ou virtual. E é só acrescentando também, que eu pensei uma coisa que acho que converge com o que a Tatiane falou, né, que você falou mais no começo da sua fala, essa reflexão, será que vale a pena criar uma disciplina, né, assim, e eu acho assim, que o ideal seria ter essa discussão, a Tatiane colocou aqui em didática, né, mas assim, ela capilarizada em várias disciplinas, né, inclusive as próprias disciplinas de conteúdo disciplinar de origem, né, assim, enfim, física, história, matemática, né, se você ter isso, porque botando uma disciplina separada pode fortalecer aquela ideia que eu falei agora há pouco, do audiovisual como um apêndice, como algo alegórico. Então, acho que o ideal, assim, acho que no sentido que a Tatiane está colocando, seria ter isso capilarizado pelo currículo. Só que aí, eu acho que, acrescentando, né, que eu acho que isso esbarra em outro obstáculo, que é a formação dos formadores, né? Que dos nossos colegas, isso tem muitas resistências, né, especialmente nas áreas ditas duras, de fugir eu tenho essa impressão, né?
enfim. Mas agora, antes de você responder, eu vou passar a palavra para a Débora. Pessoal, quem quiser, por favor, usem esse recurso aí de levantar a mãozinha. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luiz. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Débora, sou doutoranda do PPGE. E essa discussão me remeteu logo a experiências na educação de jovens e adultos, porque eu sou professora de inglês, eu já trabalhei como a minha disciplina tem essa possibilidade de trabalhar com diferentes anos escolares, eu já trabalhei na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, já tive experiência no ensino superior, mas eu vejo que a questão do uso de vídeos na EJA ainda é um desafio. Quando você traz um vídeo para a sala de aula, eles acham que aquilo não é aula. Muitos nem querem ficar na sala de aula quando tem um vídeo. Eu hoje trabalho na Prefeitura do Rio como formadora de professores da educação de jovens e adultos, e quando você fala o filme como fonte de conhecimento, eu acho que é necessário fazer um trabalho em relação a isso, não só com os professores, porque, de certa forma, alguns professores utilizam o filme, às vezes, sem um propósito, sem uma intencionalidade adequada, e acaba não trazendo ao aluno um aprendizado significativo sobre algo que ele queria, né, sobre algo que o professor gostaria de passar. Então, eu gostaria que você falasse se já teve algum trabalho, alguma experiência com a educação de jovens e adultos, porque a questão do filme é algo bem até estigmatizado, né, na modalidade. Quando o aluno chega e fala que é filme, hoje não tem aula. Então, é algo bem marcante para a modalidade. Então, a pergunta seria se vocês já fizeram algum trabalho direcionado para a educação de jovens e adultos, e se tem interesse também, se há interesse de trabalhar trabalhar ou desenvolver alguma pesquisa mais nessa perspectiva dessa modalidade. Posso responder já, então, as duas, Vitor? Bem, obrigado, Tatiana e Débora, pelas perguntas. Prazer conhecê-la. Boa tarde, Débora. Eu acho que a resposta para as duas converge um pouco, né? Eu concordo totalmente com o que o Vitor falou sobre os formadores, né, de formadores, terem que, mais do que alocar, né, nas disciplinas, o que, enfim, é uma possibilidade também, né? Mas eu acho que a gente precisa caminhar na direção de fato, criar nas universidades, né, nas licenciaturas especificamente, e nas escolas, uma cultura do digital e, portanto, uma cultura do audiovisual também, né? Por quê? Porque eu acho que essa resistência, essa estigmatização que a Débora citou, ela é patente, ela é corrente, e acho que na maior parte dos lugares, né? Eu ouço muito meus alunos e, enfim, pessoas dos cursos, né, relatarem essa dificuldade, esse preconceito com o uso. Aquele professor que não dá aula, ele passa vídeo, né? Não só na EJA, né? Claro que a EJA acho que tem um perfil específico. Mas eu acho que a gente precisa, isso vai no sentido do que a Tatiana perguntou, a gente precisa trabalhar pela formação, né, de um contexto geral nas escolas e nas universidades, em que a cultura digital, né, ela seja o nosso ambiente, né? Ela é o nosso ambiente, e a gente conhece que ela também é fonte de conhecimento, né? Não só de entretenimento, e a gente é capaz de olhar para essa cultura digital, para os elementos que ela produz, para os produtos que ela produz, e nos apropriar desses produtos e inseri-los, né, em estratégias de aula, né, e como o Vitor falou, mesmo nas disciplinas ditas duras, né, eu acho que o professor de uma disciplina dita dura, né, que tem essa relação muito próxima com o conteúdo disciplinar, né, e valoriza isso, quando ele integra vídeo, ele valoriza também essa cultura digital, né? Ele também está dizendo que esse é um recurso válido e que se aprende por meio dele, né?
Então, eu acho que há, sim, um investimento a ser feito, que é difícil, realmente, na formação dos formadores, como professores que demonstram, né, e ensinam para os seus alunos o uso do vídeo ao ensinar a ciência de referência. Né? Porque quando a gente desenvolve, né, uma metodologia, uma proposta de uso de vídeo para ensinar um tópico científico, um tema científico, a gente não está ensinando só o conceito, a gente está ensinando também como usar o vídeo e ser pedagogicamente válido, né? Como integrar isso e como parte da aula, e não como uma, uma, uma fuga da aula, né? Como entretenimento. Né? Sobre a EJA, a gente teve um trabalho muito interessante de uma doutoranda minha, Gisele, que é professora de Química, e ela trabalhou com 2 professoras da EJA, e com resultados assim muito interessantes. Né? Ela observou aulas dessas professoras da EJA, né? Aulas de Química, e o que eu posso te dizer, assim, que o que é fundamental nesse processo de inserção do vídeo é, certamente, criar com o aluno essa tal cultura digital, nessa imersão na cultura digital, fazer ele entender que esses recursos são recursos de valor didático também, né? Mas criar essa cultura digital tem a ver com um processo que é um processo que pode ser mais ou menos demorado, né? Um processo de entendimento, de compreensão, de produção de conhecimento sobre a turma, né? Que podem balizar as escolhas sobre que material você vai usar, como você vai usar, né? Em que situações você vai usar, porque pode ter, de fato, uma turma que é muito resistente a vídeo, né? A ver filme, não quer ver, acha chato, né? E o professor precisa identificar essas resistências e, ou, enfim, abrir mão de usar o vídeo ou contornar essas resistências por estratégias que ele crie, né? Por isso eu falei tanto nessa ideia de autonomia, né? Não tem como, por exemplo, eu aqui vou ditar para um professor da EJA como ele deve dar uma aula com vídeo. Não vai funcionar, não tem nada a ver. O professor tem tem que se apropriar desses conhecimentos para que ele identifique as estratégias. E pode ser que essa estratégia seja passar um vídeo curto, né, de 5 minutos, de 10 minutos, depois passa 20, né? Ou seja, ir criando aos poucos essa cultura digital, essa cultura audiovisual, em que o aluno vai entendendo que aquilo é endereçado a ele, que aquilo é um material válido para ensino, né? E promover, né? O trabalho da Gisele é muito interessante porque ela identifica essas estratégias de reendereçamento que os professores usaram, entre eles esses 2 da EJA, né? E a partir daí a gente identifica, né? Meio que estratégias comuns ao reendereçamento, né? Por exemplo, usar outros materiais junto com o vídeo, usar vídeos curtos, cortar o vídeo num determinado ponto e promover um debate, né? Ou seja, o sucesso, vamos dizer assim, né? Entendam, entre aspas, o que eu estou dizendo como sucesso, mas o sucesso da atividade com vídeo não se deve apenas ao vídeo, às vezes nem principalmente ao vídeo, né? A gente tem essa tendência a achar que coloca um vídeo e resolve o problema todo, né? Não, né? Não é assim. Mas é justamente uma metodologia que é coerentemente, consistentemente construída e produzida, né? A partir de uma reflexão, né? E de um saber, né? O saber usar vídeo é um saber que constitui, né? Entre outros, o saber docente. Né? Não sei se eu consegui responder vocês 2. Tem várias outras perguntas da Tatiana. Sim, tem de outras pessoas também. Débora está falando que sim, e ela está pedindo para compartilhar esse trabalho. Os slides eu posso compartilhar, né, Luiz? Sim, sim. Aí depois, se você quiser mandar artigos desse trabalho, eu posso compartilhar para o pessoal também. Beleza, te mando sim. Então, eu vou, as próximas, só fazer um comentário rápido também, com base no que você falou, né, assim, voltando àquela coisa das disciplinas de graduação, né, que eu acho que eu tenho essa visão, assim,
que muitas vezes a gente, né, nós, professores da universidade, temos muita resistência de sair daquele modelo de aula, né, assim. E parece isso, eu sempre me faz pensar que é como as pessoas entendem produção do conhecimento, né, assim, porque o audiovisual está inserido numa cultura, digamos, no sentido mais amplo, uma cultura popular ou não, e a produção de conhecimento científico também está inserida nessa cultura, né? Então, me parece um pouco uma visão restrita, né, de produção de conhecimento, mas enfim, só uma reflexão. Aí eu vou ler a Tatiane, tem mais uma pergunta, Tatiane, que é mais um comentário, e tem uma pergunta a Patrícia também está com dificuldade de conexão, então eu vou ler, tá? E depois tem a Zélia, e depois tem a Marla, mas vamos lá. Então a Tatiane está falando, tive 2 exemplos efetivos em sala de aula. O usar trechos do filme O Oli, do ensino fundamental do ensino médio, para dar perspectiva do problema mundial do descarte de resíduos. Bacana. Usei um trecho de 5 minutos. Aí isso seria um, né? Agora o outro. A outra experiência. Usei um trecho de 5 minutos de uma conversa em Libras, em que alunos ficaram em desespero pelo silêncio e exclusão da comunicação para tentar simular o sentimento de um não ouvinte na sociedade, né? Então, isso são comentários de 2 experiências dela, e aí tem da Patrícia, que é o seguinte: sou professora de ciências no ensino fundamental 2 e tenho muita dificuldade de associar longas à minha prática, né? Filmes longa-metragem, né? Imagino. Por isso, sempre faço uso de documentários e pequenos vídeos, por exemplo, do YouTube. Na sua opinião, fiquei um pouco confuso aqui, mas enfim, na sua opinião, o uso de curtas documentários pode ser quando um aluno me pede um filme. Sempre tenho a impressão de que eles estão querendo fugir da rotina de sala de aula, como se estivessem em sua casa para... Acho que cortou um pedaço. Como se estivessem em sua casa. Enfim. Então tem essas 2. Eu confesso que fiquei um pouco confuso com a pergunta da Patrícia, mas enfim. Mas ela está falando isso, né? Acho que mais ou menos é isso, né? Usar longas, curtas, e pelo que eu entendi, há uma demanda dos alunos de uso de audiovisual que ela interpreta como uma fuga da rotina, no certo sentido. Então, quer mais uma, Luiz, ou vai responder essas? Pode ser mais uma. Então, a próxima é da Zélia. Zélia, você consegue abrir o microfone ou quer que eu leia? Zaira, não? É Zaira, né? Zaira. Eu fiquei em dúvida se era eu. Você mesmo, Zaira. Não, eu coloquei aqui, eu só compartilhei um trabalho, né, que a colega falou a respeito da EJA, e eu iniciei com um trabalho de identidade, e propus fazer um filme com eles. Eles vinham para um computador, preenchiam um formulário, que era uma dificuldade para eles também, eu levei o meu notebook, e depois ele conversava comigo, e eu filmava. Depois nós fizemos um filme de toda a turma, e eles ficaram muito felizes de serem protagonistas. Eles contarem num filme a história deles, né? A maioria desses alunos são do Norte e Nordeste, vieram para cá naquele boom do Macaé, né? Da possibilidade de arrumar um novo emprego, uma condição melhor de vida. Então, eles moravam no bairro Lagomar, aqui em Macaé, e, assim, ficaram um pouco meio sem perspectiva de vida, porque o que eles precisavam era emprego, e o que Macaé precisava é mão de obra especializada, e eles foram ficando às margens, né? Mas, quando eles se viram, né, contando suas histórias, né, falando da sua experiência de vida, e isso foi muito interessante para eles. E se ver numa tela, né,
Então, eu fui muito feliz com esse trabalho, eu gosto muito de trabalhar com pequenos vídeos, com elaboração de vídeo com os alunos, com uma proposta que eu tenha desenvolvido e numa culminância eles falarem a respeito dos trabalhos. Então, eu fico bem à vontade para trabalhar com isso, entendeu? Fico muito feliz de ouvi-lo e de ver que nós podemos ainda amadurecer mais isso, essa proposta. É bacana, a Zaira já traz outra perspectiva, que é a produção de audiovisual, né? Com parte Sim. da prática, assim, que é bem bacana. Tem mais um comentário aqui da Marla, que também é sobre EJA. De repente, coloca junto nesse grupo. Pode ser. Vai lá, Marla, quer falar? Não, eu comentei mais. Oi, Luiz, tudo bem? Estou vendo aqui. Oi, Marla, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu comentei mais, foi em cima até do que a Débora tinha falado, né? Tinha relatado, que eu também já percebi isso na escola, eu nunca dei aula para a EJA, mas quando eu estava na direção, eu via que às vezes os alunos, quando era filme, eles já falavam que não queria nem entrar, tipo, nem entrar na sala, já querendo ir embora, porque muitos vêm do trabalho, né? Aí eu acho que tem essa ideia de que o filme é lazer, e a escola não é lugar de lazer, né? Lugar de você vai lá para produzir, para pegar nota, né, no imaginário, né, do aluno. Então, eu vejo que para as faixas etárias assim mais jovens, essa linguagem audiovisual eles já recebem mais do que alunos na EJA, que normalmente, né, já têm idade, já são pessoas que estão trabalhando, e os mais jovens acho que até gostam bastante, porque é a linguagem que estão todo o tempo, eu vejo pelo meu filho, que ele praticamente leitura não gosta tanto, mas vídeos, história sabe mais do que eu pelos canais aí desses, né, professores de história. E também aí tem aquela questão dos mais jovens, que é o que a Patrícia estava comentando, eles também vão querer mais conteúdos, não filmes grandes, né, para aula, mas talvez conteúdos documentários, coisinhas mais curtas, talvez até para essa questão da tecnologia, né, que os vídeos são curtos, tudo é curto, mas eu tenho percebido isso um pouco assim entre os jovens, aquela, né, que até o Luiz estava comentando, né, essa questão de faixa etária, do endereçamento, você saber qual seria, né, o melhor para cada público, né? Isso, Luiz. Posso responder, então? Bem, obrigado pelos comentários e perguntas, as três. Tem vários comentários aqui dando parabéns pela palestra, elogiando. Legal, obrigado. Que bom que fez sentido. Às vezes, a gente fica trabalhando assim, né, meio que fechado e não consegue ver se isso está fazendo sentido para os outros, né? É legal ouvir. Mas, enfim, queria agradecer de novo os comentários. Começar pelo comentário da Zaira, né? Eu acho, Zaira, você deu um exemplo do que é isso que a gente está chamando aqui de construir uma cultura digital numa escola, num espaço específico, né? É lógico que a cultura digital ela está permeando a nossa vida, mas ela não se desenvolve, se distende igual para todos nós, né? Eu acho que é um papel da escola, e o exemplo que você deu é ótimo, entender essas diferenças, né, de como essa cultura digital está se espalhando, né? Quem ela beneficia, o que ela pode beneficiar, né? Se ela se torna um comum, né, entre as pessoas. Então, o exemplo que você deu, eu acho que é excelente em relação ao que a gente está chamando de criar uma cultura digital. Você fez, né, pessoas que não imaginavam que podiam fazer um filme, e aí, no caso, é a produção, né, que eu não falei aqui hoje, mas são coisas que fazem parte, né, do mesmo cenário, porque eu acho que o professor se desafiar a produzir um filme, ele também tem que ter uma reflexão sobre cinema, sobre cultura audiovisual, sobre linguagem audiovisual, né, sobre aspectos técnicos também, né, e eu acho que vai muito no sentido, né, você, como um professor que tem autonomia, né, criou, né, inventou uma estratégia que atendia à especificidade daquele público, né? E o que você relata é muito interessante, porque a partir dessa iniciação, né, por essa estratégia, você reduziu as existências, né, que poderiam haver a maneira que você queria trabalhar, com o tipo de material que você queria trabalhar, né? Então, muito interessante, acho que é um exemplo muito bom para a gente pensar como pode ser essa produção, né, de uma cultura digital na escola.
Aí a pergunta da Marla, o comentário da Marla e da Patrícia, né? Eu acho que eles convergem também, né? Porque vocês estão falando assim daquelas questões práticas que eu listei, né? Falei rapidamente, né? Justamente porque, né? Eu acho que não tem esse modelo de uso de filme, né? Não tem uma lista de regras de ouro, né? Então o filme ele pode ter tanto um aspecto convergente de capturar a atenção do aluno, quanto divergente, né? De ser uma fuga, de ser algo que produz uma perturbação. Pode ser que, em alguns casos, produzir essa perturbação seja interessante, né? Eu achei interessante acho que foi a Tatiane, né, que falou dos dois exemplos, né, de usar o diálogo em Libras como uma forma de criar também, né, ali você teve uma intenção de produzir um incômodo, né, um desconforto, produzir um dissenso, né, para a partir daí puxar esse gancho para discutir outras questões. Então, eu acho que não tem essa lista de regras de ouro que sempre vão ser aplicadas, né? Por isso, de novo, eu insisto nessa ideia da autonomia do professor. E é interessante ver, por exemplo, no curso, como os professores têm autonomia, né? Então, essa ideia de que o professor tem formação deficitária, deficiente, não sei o que, é mal formado, é uma ideia que eu não vejo isso assim tão fortemente, né? Eu acho que há aspectos, né, do desenvolvimento profissional, como há aspectos do desenvolvimento profissional de todos nós, né? Dos professores universitários também, de outras profissões, e por aí vai, né? Mas são todos exemplos que eu acho que levam a gente a valorizar essa ideia da autonomia, né, da formação para autonomia, de não olhar o vídeo, o audiovisual como algo que né, como o Vitor falou no início, né, um apêndice, um adendo, e que não há conhecimento sobre isso que seja relevante, né, que é algo que você aplica, né, que você exibe, liga e deixa, né, não, né, porque eu acho que esse exemplo que a Patrícia deu, né, que o aluno pede um filme e tem a impressão que eles estão querendo fugir da rotina. Pode realmente ser, né, uma estratégia do aluno para tentar burlar a aula, mas o professor também pode usar esse filme para trazer de volta para a aula, né? E eu acho que todas essas são estratégias que podem ser desenvolvidas e que não estão dadas de antemão, né? De novo, que eu estou falando, não tem muito como você ter regras fixas, né, para o risco, né, de se usar o vídeo, né? Eu acho que tem um risco, tem sempre uma potência de risco ali, de ser algo que não vai funcionar, que vai dispersar, que vai decepcionar os alunos, ou que eles simplesmente vão rejeitar, né? Pelo que acho que a Tatiane e a Marla estavam falando, né? A escolha de ver o filme, principalmente por um adulto, é algo pessoal. Geralmente a gente não quer que alguém escolha para a gente o filme que a gente vai ver, né? Tudo bem, né? Você está em casa, a namorada, namorado, você vai há uma negociação, né? Mas o adulto não aceita bem essa coisa de escolher o que ele vai ver, principalmente se é uma longa-metragem, né? Então isso também é um elemento, né, que entra nessa complexidade, né, do uso do audiovisual, né? E que eu acho que justifica que não é algo espontâneo, né? Não é algo assim que você faz sem planejamento, né? Pode até fazer e dar certo, claro, né? Mas quando a gente vai desdobrando, né, todas as questões, os problemas, né, os casos de sucesso, os casos de fracasso, você vai vendo que tem muitos elementos importantes aí, que, como o Vitor falou no início, né, reposicionam o que é conhecer para usar, né, para exibir, integrar audiovisual, né, colocando isso num outro patamar de conhecimento, né, e menos da espontaneidade e mais de um saber que se desenvolve, né. Isso aí, legal. Eu queria colocar mais uma pergunta, não sei se tem mais alguma, pessoal. Se alguém quiser, por favor, escreva ou levante a mão. Mas, assim, queria colocar um comentário e uma pergunta. Né? Comentário é só, talvez,
uma coisa que eu queria destacar, né, na sua fala, que é o seguinte, como... Aí depois tem a Viviane, que é como você falou lá no começo, né, da formação inicial de professores, falou do bacharelismo, né, essa formação que a gente discute muito isso dentro do campo da formação de professores, até o próprio trabalho, quer dizer, isso está no conceito do complexo de formação de professores, né? A gente tem uma formação inicial voltada para a profissionalização, né? Quer dizer, que entende o professor como profissional e, portanto, a formação como uma formação profissional não subordinada aos bacharelados correspondentes. A gente vê muito comumente cursos de licenciatura que são isso, né? São subbacharelados, que é uma coisa que no complexo a gente tenta desconstruir muito, né? Assim, talvez um dos objetivos maiores do complexo. Mas eu queria destacar que às vezes a gente vê isso, você comentou também um pouco, na formação continuada. Então a gente vê cursos de formação continuada e até às vezes cursos de estrito sensu, que são repetições da graduação e só do conteúdo disciplinar, né? Assim, como se formar professores fosse isso, né? Assim, então, acho que essa proposta ela evidencia bem como uma alternativa, né, uma formação continuada que não é bacharelesca, pode ter a potência de articular diversos saberes, inclusive o saber de conteúdo, né? Assim, como uma alternativa a essas formações que é só repetir o próprio conteúdo da mesma maneira que se vê na graduação. Enfim, isso é só um destaque, como eu disse, que eu achei bem importante nesse trabalho. E a pergunta que eu queria fazer é assim, que eu acho que você já tocou, isso já atravessou a sua resposta às perguntas anteriores. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é assim, como o uso de audiovisual pode ser inclusivo, às vezes pode ser excludente, né? Então, fiquei pensando quais são as situações onde era excludente, né? Acho que nas suas respostas agora você já falou um pouco disso, né? De alguns exemplos das situações, mas se quiser acrescentar algo mais, acho que é uma reflexão importante também, né? Para a gente ter essa consciência quando a gente vai usar, né? E aí tem mais duas perguntas, posso passar, Luiz? A Viviane e depois a Thaís. Sim, pode sim. Vai lá, Vivi. Vocês estão me ouvindo bem? É porque meu computador está meio com problema. São mais comentários sobre essa discussão. Quando você fala de recursos audiovisuais e tantos outros recursos, muitas vezes até a gente, como professor, não acha que isso é uma aula. Porque a gente fala, não, porque aí não está na aula. A gente coloca isso na nossa própria fala. Então, como a gente pode esperar que o aluno ache que isso seja uma aula? Só que a gente é adulto, então talvez os adultos que acham que não é aula, pensam como a gente, enxerga como a gente. E também, muitas vezes, como professor, não vê isso como aula. Já as crianças, elas fogem da aula tradicional. Então, fica a pergunta, o que a aula tradicional tem de tão ruim para as crianças fugirem? Tipo, qualquer motivo é motivo para elas fugirem, qualquer coisa é melhor. Então, não que recurso audiovisual é qualquer coisa, mas qualquer coisa para a criança saiu da sala de aula é melhor. Então, assim, o que tem nessa aula tradicional que não está atraindo? Então, acho que é um questionamento que a gente tem que se fazer. E, por outro, ainda continuando no meu raciocínio, e é uma questão que, em todos os trabalhos que eu tenho feito para essa disciplina, eu tenho percebido e batido na tecla. A gente, como professor, a gente foi formado. Durante a nossa formação, quantas vezes foi tratado outros recursos para que você trabalhasse em sala de aula, não como assim, um apêndice. Toda vez que a gente, enquanto estava se formando, aparecia um novo recurso, esse novo recurso para ser trabalhado em sala de aula era sempre um apêndice. Não era aula propriamente dita. E mais, a gente aprende muito pelo exemplo, né?
E daí você para e pensa, ainda que às vezes na aula o seu professor, durante a sua formação, apresentou esse apêndice, como ele apresentou esse apêndice? Como eram as aulas dele? Quantas vezes a gente teve aula durante a nossa formação que foi utilizado outros recursos que não aquela aula tradicional? Então, talvez a gente só está replicando aquele exemplo que a gente teve, né, durante a nossa formação. Então, eu fiquei pensando sobre isso, eu sempre critico isso. O professor que dá aula na graduação ensina uma coisa, mas ele executa outra. Então, a gente acaba executando a mesma coisa. Então, é isso. Isso, Vivi, acho que é bem importante essa reflexão, né? Quem que tem na aula convencional que fazem os alunos querendo fugir, né? Isso vale para tudo, né? Acho que talvez especialmente no ensino superior. Mas, enfim, agora Thaís. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Luiz. Oi, Thaís, boa tarde. Na verdade, a minha fala também, ela está mais dentro de alguns comentários, né? Sobre a fala dos colegas, a fala do professor. Dizer que eu concordo muito com a Marla, né? Quando ela diz que quanto mais jovens os alunos, mais eles curtem essa questão do vídeo ou do filme. Eu dou aula para anos iniciais, né? Atualmente estou com uma turminha de 4º ano, e aí esse ano eu já passei filmes para eles assim, umas 3 vezes. E só que em todas essas 3 vezes é todo um processo que eles já até conhecem. Então eu levo cartaz do filme para a sala, né? Eu imprimo em casa, levo cartaz, a gente discute os elementos do cartaz, sobre o que pode ser que fale a história. Então, depois que a gente assiste o filme, além da questão dos conteúdos que a gente tenta puxar, a gente também trabalha essa questão do contexto, onde é que a história se passa, quais os personagens, o problema, o desfecho, todos esses elementos que o filme também pode contribuir. Então, é uma prática que, né, em particular, assim, na minha escola, os alunos já têm um certo costume, já até o comportamento deles, quando a gente fala, não, hoje nós vamos ver um filme, eles já sabem que não é ver um filme só por assistir. É um filme que a gente vai fazer alguma coisa antes, durante e depois do filme. Então, isso é uma cultura bem interessante que a nossa escola traz. Uma outra situação é em relação à sala de aula invertida. Algum tempo atrás, quando eu estava fechando a minha dissertação do mestrado, né, fazendo a pesquisa, foi dentro dessa metodologia ativa. E, na época, eu utilizei vídeos que eu mesma gravei, também voltados para 4º ano de escolaridade, com conteúdos de ciências. Então, a tarefa deles era assistir ao vídeo em casa. O vídeo trazia teoria, toda uma explicação, as imagens e tudo mais. E na sala de aula a gente ia para a prática, ia para a discussão, tirar dúvidas e para as atividades de sistematização. Então, quando os colegas comentaram a respeito da EJA, né, que tem uma certa resistência à questão dos filmes, eu lembrei também dessa metodologia, que talvez seja para eles um pouco interessante, né? Vendo, é lógico, essa questão de acessibilidade, né? Mas hoje em dia eu acredito até que para o público adulto a gente pode sim ter pessoas que ainda não têm acesso, mas eu acredito que a sua grande maioria tem. Consegue assistir um vídeo curto, às vezes em casa. Não, isso aqui é pré-requisito para nossa aula, né? Da semana que vem, porque os pequenos, a gente tem conseguido fazer isso também. Eu, ultimamente, tenho feito um QR Code, né? Eu gero um QR Code com o link do vídeo, colo no caderninho deles, a tarefa de casa é assistir aquele vídeo ali, para a nossa próxima aula. E compartilho também no grupo de pais o link, e aí fica todo mundo muito atento. E isso, assim, gente, escola pública, né? Eu acho que é muito essa questão do incentivo, de você ver que, não, assistiu, realmente eu cobrei, que tenham assistido o vídeo lá na sala de aula e a gente vai fazendo perguntas, eles sentem. As 2 primeiras vezes que eu passei esse tipo de atividade para casa, não foi todo mundo que assistiu, não foram todos os alunos que sabiam o que tinha sido passado no vídeo, o assunto, e aí eles estavam sentindo essa pendência, poxa, né, a tia faz pergunta e tal, não estou participando. Então, aí, aos poucos, a audiência aos vídeos foi aumentando. Isso tanto na minha pesquisa, também no mestrado, quanto a cada ano que a turma vai mudando, a gente vai percebendo a mesma coisa. Sempre o comecinho é mais difícil, mas aos poucos eles vão entrando no ritmo e vão assistindo, porque eles mesmos começam a sentir
essa necessidade. Então, até perguntar também para o professor se ele acha também que é uma boa estratégia aos colegas, né? E quando a Viviane comentou a respeito de executar e falar, né? Eu lembro muito dessa questão, a gente tem falado muito também aqui, Rio das Ostras, a respeito das metodologias ativas, e eu lembro que desde a minha formação de professores a nível de ensino médio, né? Lá atrás, eu sempre ouvi muito meus professores falando, o aluno tem que construir o seu conhecimento, o aluno tem que ser o protagonista. Mas a gente sempre teve aquele mesmo modelo de aula e que, sem querer querendo, a gente acabou replicando esse mesmo modelo de aula. Chega na graduação, lá na didática, nas práticas de ensino, você ouve também a mesma coisa. Só que ninguém te ensina como, ninguém faz com você como você pode fazer, né, na sala de aula. Então, são coisas que a gente, às vezes, discutindo até em grupos de professores, nas formações que a gente faz aqui, a gente tem isso muito em mente também, que muitas vezes falta um pouquinho de, não sei se seria uma iniciativa ou uma mudança mesmo na universidade, também na academia, para que outros níveis também possam mudar mais bruscamente, né? Então, esse é o meu comentário, mostrar que eu gosto tanto de filmes, ó, que vim com a minha blusinha do Trolls hoje, que meus filhos adoram, foi tema da festa de aniversário da minha filha, de 7 anos. Obrigada, gente. Valeu, Thaís. Vai lá, Luiz. Bem, eu vou tentar responder, enfim, responder não, comentar os comentários de vocês. Agradecer todos os comentários, né, acho que fala super pertinentes. O Vitor pediu um exemplo, né, Vitor, de resistência. Não são tantos, né, em geral a gente não encontra tantos exemplos de resistência, mas eu vou contar um que eu acho curioso, porque eu acho que ele ajuda a entender também o que é reendereçamento. É uma pesquisa de mestrado de uma aluna minha, no ensino médio técnico. Era uma aula em que a professora exibia um vídeo didático, então era um vídeo feito para o ensino, né, sobre abate de suínos. Tá? Então, era um vídeo didático, mas não era um vídeo para aquela turma de ensino médio, era um vídeo para o produtor rural. Então, ele tinha uma configuração, né, de discurso, de apresentação de imagens e texto, né, de informações, que era claramente identificada para o produtor rural. Só que essa professora, ela reendereçou, né? O que ela fez? Ela queria que os alunos tivessem uma vivência sobre o que era um conhecimento, sobre o que era o abate, né? Ainda que eles não trabalhassem com o abate. O produtor rural trabalha diretamente com o abate. Isso, para ela, já de cara acendeu um sinal amarelo, né? Por quê? Porque os alunos da cidade iam ver o sacrifício de um suíno, né? Claramente, explicitamente, é algo bastante forte, né? Tem sangue, enfim. Então, ela já sabia, talvez por já ter exibido o vídeo antes, né? Que precisava fazer um trabalho de precaução, né? De avisar o que ia acontecer, de fazer analogias. Vocês veem filme de CSI, de justiça forense, que tem sangue, tem não sei o quê, então vamos ver algo parecido. Ela criava um contexto para tentar amenizar, né? Só que nada garantia que isso ia funcionar, tanto que uma aluna, ela vira o rosto, né? Não quer ver, ela chega a sair da sala. Ela sai da sala porque ela não consegue ver um vídeo, né? Então, isso seria um exemplo, assim, de como essa resistência pode chegar num ponto extremo, né, da saída da sala, né? Tem alguns outros exemplos, mas, em geral, não são coisas tão marcantes, assim, tão fortes, né? São micro-resistências, né, em relação ao significado, ao entendimento do significado do vídeo, né? Como alguns alunos vão destacar, né, alguma parte do vídeo que eles entendem que diz mais respeito a eles e vão minimizar outras, e outros alunos, né, fazem outros movimentos, por exemplo, isso é claro na questão de gênero, né, como meninos destacam determinados elementos e meninas destacam outros, né, isso aparece também de uma maneira, assim, não chegam a ser resistências
fatais, né? As outras questões, né, sobre a aula tradicional é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Eu imagino, Viviane, que isso tem a ver com, primeiro, o conhecimento prévio que as crianças, os adolescentes, os adultos, todo mundo que é escolarizado e todo mundo que tem alguma cultura audiovisual entende essas duas coisas, né? O audiovisual, ele é normalmente feito para diversão, entretenimento. Você associa positivamente filme a algo que te traz prazer. E, ao contrário, a escola, né? A escola, por motivos, né, diversos, ela tem uma configuração que não, em geral, não está associada ao prazer, né? Não estou aqui dizendo que o prazer e o entretenimento tem que permear todas as nossas atividades, não, né? Assim, essa cultura, né, da sociedade do espetáculo, que tudo tem que ser divertido, eu também não me identifico com ela, não. Mas, de fato, para a criança, né, o espaço escolar, geralmente, é algo que exige que ela fique parada, né, que ela fique quieta, concentrada, né, e acho que vocês, melhor do que eu, né, Thaís, Marla, e todo mundo que trabalha com criança, né, sabe que a dinâmica da criança é diferente. E o audiovisual, né, ainda mais em programas contemporâneos, né, vocês pensam, por exemplo, Peixonauta, né, ele é construído para a interatividade que a criança traz, né? A criança quer pular, fazer a dancinha, cantar a música, né? Então, ele já tem uma conformação que atende uma determinada uma certa predisposição, não sei bem como dizer isso, da criança a um determinado tipo de ação, ou de como estar no lugar, de algo que é mais corporal, né? Que é mais dinâmico do que a ação de estudo escolar, que é uma ação individual, silenciosa, né? Que implica estar parado, né? Estar concentrado. Eu acho que isso não responde inteiramente a sua pergunta, né? Mas acho que são elementos que dizem, né? E elementos que nos levam de volta ao endereçamento, né? Eu acho que o cinema, né, e a televisão, pela questão comercial que as envolve, né, estão muito mais preocupadas com a questão do endereçamento, né, do que a escola, né? A escola é um espaço de compulsoriedade, né? Você é obrigado a ir lá, né? E eu acho que isso dá à escola, tradicionalmente, né, uma liberdade em relação aos seus compromissos, em relação aos seus estudantes, aos seus professores, ao seu corpo social, né, seus atores, né? Eu acho que, enfim, como eu vejo um pouco essa questão difícil. Tinha mais alguma questão? Agora não sei. Tatiane tinha comentado. A Tatiane fez um comentário sobre o artifício da nostalgia. Eu não entendi bem o que você quis dizer com o artifício da nostalgia. Vocês me ouvem? Sim, pode falar. Ah, tá. Agora eu estou mais silencioso, o meu espaço está mais silencioso, dá para falar. Não, na verdade, são duas perguntas. Uma é se o artifício quando a gente escolhe um filme baseado na nostalgia ou algum fragmento, isso é reendereçamento? É a pergunta. Sim. E a outra coisa eu fiquei imaginando, não só no EJA, mas mesmo em turmas propriamente ditas nas salas de aula do ensino público, por causa da defasagem, muitas vezes a gente tem idades bastante distintas dentro da mesma série. E isso dificulta, na minha opinião, dificulta bastante essa escolha do endereçamento, porque para onde você foca? Né? Se você tem assim, eu vou dizer por experiência própria, eu já tive gente de 10 e de 15 na mesma sala, então assim, é complicado,
para onde você vai. E experiência com os alunos adultos, eu vejo que, às vezes, quando você usa da nostalgia, facilita, ainda mais se você for para coisas bem antigas, que, independente ali da faixa etária, seja dos 18 aos 30, eles já perpassaram aquilo em algum momento e tem essa lembrança emocional, algum vínculo com o conteúdo. Então, era isso. Obrigada. Tá legal. Aí, Luiz, tem mais a Marla. A Marla, a Marla. E aí, depois da Marla, acho que a gente tem que encerrar, né? Tá legal. Tá bom. Já tá bem no finalzinho do tempo. Mas porque o Luiz estava falando do vídeo lá, né, dos porcos, aí me veio uma lembrança, assim, até afetiva em relação com o filme, né? Quando eu estava no ensino médio, no último ano do ensino médio, no terceiro ano, eu assisti na escola aquele documentário Ilha das Flores, né, bem conhecido, e esse documentário foi decisivo para eu escolher o curso que eu queria fazer na faculdade. Você vê assim como que às vezes não se dá nada para um filme na escola, né? Eu lembro que no documentário, após o documentário, teve um debate com uma cientista política que eu nem sabia que, né, ensino médio, final dos anos 90, eu nem sabia que tinha essa profissão. Eu lembro que eu fui ver naquele guia do estudante, naquela época era o guia do estudante, né? Comprava na banca, aí você via as profissões, aí fui ver qual profissão que fala disso, né? Que tem, aí vi lá o curso de Ciências Sociais, aí por isso que eu me inscrevi, na UF fiz, por causa do filme Ilha das Flores, na escola. Só acrescentar que eu lembrei desse mesmo filme, Marla. É bem famoso, né? É da década de 80, né, talvez. Né? Final dos anos 80. 88, Luiz falou dos porcos, aí me veio essa lembrança, assim, que foi por causa desse filme que... Né? É do Jorge... Não é do Coutinho, esqueci o nome dele. Tá. Jorge Furtado. Jorge Furtado, Jorge Furtado. Também é um clássico, acho que todas as escolas exibiram esse filme, né? Aí eu fiz, hoje dou aula de Sociologia. Eu vi no cinema, assim, mas foi bem marcado. Eu não lembro onde eu vi, mas não foi na escola. E foi bem marcante para mim esse filme. Era numa época que passava curta no cinema. Tanto pelo tema dele, né? E ele tem uma linguagem que não era comum para a época, né? Sim. Mas, enfim, vai lá, Luiz. Mas sobre a pergunta da Tatiane, né, do artifício da nostalgia, eu entendi que são filmes mais antigos, né? Por princípio teórico, eu acho que sempre que você exibe um filme em aula e você tem uma intenção com essa exibição, você está produzindo um reendereçamento, porque você está produzindo um novo contexto em que esse filme está sendo visto, né? Então, o olhar desse espectador, né, da sua turma, dos seus alunos, não vai ser o mesmo se você está criando um contexto, um reendereçamento, não vai ser o mesmo que ele teria se visse sozinho em outro contexto, em outra situação, né? Então, por princípio, assim, teórico, sempre vai haver um reendereçamento nesse caso, né, de ter um objetivo específico para passar um determinado filme, mesmo que seja um fragmento do filme, né? A outra pergunta, as turmas mistas, né? Realmente, você tem aí um fator complicador sobre o que seria pensar e elaborar uma metodologia sobre o endereçamento, né? Eu acho que a única resposta que tem nesses casos, que eu acho que assim, em todos os casos, mas esse é um caso especialmente complicado, é você conhecer a turma, né? O quanto mais você conhece a turma, você pode ter ideias, né, e produzir escolhas que são mais orientadas às características dessa turma. Então, nesse caso, eu acho que se você tem uma turma de 10 a 15 anos, o que a gente sabe, assim, de estudos de recepção é que o menino de 15 anos ou a menina de 15 anos não gosta do material feito para criança de 10 anos. Mas a criança de 10 anos, ela se sente atraída pelo material que o adolescente gosta de ver, né? Então, aí você tem uma constatação que pode ou não funcionar, né? Por outro lado, tem uma outra diferença que se sobrepõe a essa diferença de idade, que é a diferença de gênero, que é especialmente sensível nessa idade, né? Então, a menina de 15 anos,
tende a rejeitar o que o menino de 15 anos vê e vice-versa, né? Em geral, né? Mas só você realmente conhecendo a sua turma que vai te dar mais clareza sobre como elaborar uma estratégia que contemple todos, né? Sem esquecer que há uma fatalidade assim da exclusão, né? Quando a gente lida e considera o endereçamento como um elemento central, ele tem essa ambivalência, né? Ele inclui uns e exclui outros. Então, isso também é algo que precisa estar no horizonte do professor, na medida em que ele pensa o que há de excludente ou de inclusivo no material que ele escolhe, né? Que ele trabalha. E como ele pode também trabalhar estratégias para minimizar essa exclusão, né? Como no caso que eu expliquei, né, no vídeo sobre abate de suínos, né? Não é garantido que vai funcionar com todos, mas pode funcionar com alguns ou com a maioria. Não sei se eu respondi todos, né? Acho que a maioria era comentários, contribuições. Agradeço a todos e todas pela permanecerem aqui até o final, né, e trazerem comentários tão pertinentes. E é interessante também ouvir como faz sentido para vocês, né, essa pesquisa, esse trabalho. É renovador também, assim, dá novos ânimos para a gente continuar trabalhando, né, e, como eu falei no início, eu tenho estado muito fascinado por essa temática da formação de professores como um campo muito rico, né, para se trabalhar do ponto de vista da intervenção e da pesquisa. Isso aí, Luiz. Muito obrigado. E você viu que mesmo a competição do Jogo do Brasil, né, teve bastante engajamento na sua fala e foi bem legal. Que legal. Bem bacana. Eu queria agradecer muito, e tanto ao Luiz quanto à participação do pessoal. O debate foi muito bacana. E aí acho que é isso. Então, boa tarde, Luiz, e a todas e todos e todes. Bom fim de semana e bom jogo do Brasil para quem vai assistir, que não é meu caso. Mas é isso. Valeu, gente. Beleza. Obrigado, Vitor. Um abraço, bom fim de semana para todos e todas. Não vai ter foto não, Vitor? Vai ter foto não? Eu vou tirar o PowerPoint aqui, tá? Isso. Tira aí, peraí. Tira aí alguém. Foto, eu sou péssimo. Thaís, tirando outra vez. Tira. Hoje eu tô no celular. Tem que ser alguém com computador. Deixa eu dar um print. Abram as câmeras. Oi? Oi? Quem foi? Acho que foi, né? Sim. Pessoal, bom fim de semana. Obrigado. Obrigada Fiquem bem.